Olá! Hoje vamos estudar o algoritmo de ordenação por seleção, também conhecido como Selection Sort. O algoritmo de Selection Sort é um dos algoritmos mais simples de ordenação, mas ele é interessante para a gente começar a compreender quais são as possíveis estratégias que a gente pode utilizar para resolver esse problema. Então, suponha que você tem um vetor V com elementos que você desconhece a propriedade de ordem entre eles. Por exemplo, a gente pode ter um vetor totalmente bagunçado, assim, 3, 0, 2, 6, 5, por exemplo. E a partir da operação de ordenação, então, esse vetor vai passar a ser 0, 2, 3, 5, 6. Note que uma das propriedades do vetor ordenado é que a hora que o vetor está ordenado, o maior elemento sempre vai ficar na última posição do vetor. Porque isso segue diretamente da definição de vetor ordenado, né? Então, quer dizer que se você pegar o vetor todo bagunçado, procurar o maior elemento e trocar ele com o que tiver na última posição, o que vai acontecer? A gente vai ter colocado um elemento na posição correta. Então, se a gente aplicar o mesmo raciocínio, só que agora ao invés de procurar o maior até a última posição, a gente procurar até a penúltima posição, a gente pode, então, encontrar o próximo maior elemento que vai na penúltima posição. E se a gente fizer isso várias vezes, a gente vai chegar a ter o nosso vetor ordenado. Por exemplo, vamos pegar esse vetor que está aqui e ordenar ele usando esse raciocínio. Vamos marcar com a letra I a posição aonde a gente vai colocar o próximo maior elemento. No caso, quando a gente está bem no começo da nossa ordenação aqui, né, no final o maior elemento tem que ir para a última posição. Né? No final, no começo, o maior elemento tem que ir para a última posição. Então, só como referência aqui, eu vou colocar as posições do vetor aqui em cima. Então, procurando aqui nesse vetor, qual que é o maior elemento? É o 6, que está na posição 3. Então, eu posso agora trocar o 6 com o 5, porque eu tenho certeza que como o 6 é maior, ele tem que ir na última posição. E independente se aqui está... se o último elemento não for o maior de todos, então, obrigatoriamente, ele tem que ficar antes do 6, porque o 6 é o maior de todos. Tá? Então, como que vai ficar depois dessa troca? Tá? Depois dessa troca, então, a gente vai ter esse vetor. Os primeiros elementos não vão mudar, só que a gente vai permutar, então, a posição desses últimos dois elementos. Okay? E, ok, já temos o maior na posição dele. Agora temos que colocar o segundo maior na posição dele. Veja que, então, temos que procurar qual que é o maior elemento que começa do início do vetor e vai até a posição I. É o próprio cara que está na posição I. Tá? Então, a gente não precisa detectar esse caso. Né? A gente pode simplesmente trocar os dois, que não vai alterar o funcionamento do programa. Partindo então para a próxima iteração. Desculpa. Partindo então para a próxima iteração. Ah, não, tá certo. A gente pode perceber, na verdade, então, que conforme a ordenação vai acontecendo, uma outra forma da gente pensar nisso é que tudo que tiver depois da posição I já está ordenado. Né? E o subvetor que vai até a posição I é onde a gente ainda está prosseguindo com a ordenação. Então, qual que é o maior elemento que vai da posição 0 até a posição I? É o 3. Então, a gente pode trocar o 3 com quem estiver na posição I. Depois que a gente fizer isso, a gente vai ter o vetor 2, 0, 3, 5, 6. E a gente pode decrementar, então, o nosso I. Acho que agora a gente está num caso mais simples, né? Onde ainda é necessário fazer a busca pelo menor. Então, qual é o menor deles aqui? Desculpa, busca pelo maior. Qual é o maior? É o 2. Ok, então a gente troca o maior com quem tiver ali na posição I. Depois disso, então, nós vamos ter o vetor em ordem crescente.
Então, em poucas palavras, o Selection Sort funciona de que forma? Primeiro, ele vai procurar o maior de todos e colocar na última posição, trocando com quem estiver na última posição. Depois, ele vai procurar o maior de todos no subvetor que vai da posição 0 até a posição 3. Fazer a troca da onde tiver o maior com a posição 3. E então agora diminuir esse subvetor para procurar o máximo da posição 0 até a posição 2. A gente precisa fazer essa busca pelo máximo até quando o vetor tiver tamanho 2. Depois quando ele tiver no tamanho 1, só vai sobrar o menor elemento, que já, por definição, vai estar na primeira posição, porque ele nunca vai ter sido escolhido como o maior elemento. Tá? Então, agora como que a gente pode colocar isso em código? Como que a gente pode colocar isso em código? Bem, vamos supor que nós já temos uma função que retorna a posição do maior elemento de um subvetor do vetor v. Então a gente passa aqui o endereço inicial do vetor, uma posição inicial e uma posição final. Como fica o protótipo da rotina Selection Sort? Então, a função retorna void e ela recebe dois parâmetros. O primeiro é o endereço inicial do vetor na memória e o segundo indica quantos elementos existem nesse vetor. Note que a variável i, que foi usada aqui na explicação, ela mostra para a gente qual que é o limite máximo que a gente tem que procurar o maior elemento e qual posição que o maior elemento deve ser inserido quando ele é encontrado. Então, como ele é um índice para o vetor, a gente precisa colocar dentro de uma variável inteira. Então, a gente também sabe que a gente tem que procurar o maior elemento do vetor. Certo? Mas a gente precisa não apenas saber o valor do maior, mas como eu falei anteriormente aqui na função max, a gente precisa saber a posição que esse cara se encontra, para que a gente possa trocar ele com o elemento que estiver na posição i. Então, como ele é uma posição, ele também tem que ser do tipo inteiro. Então, basta a gente iterar o i começa na última posição, for i igual a n-1. Lembre que o i vai iterar até a gente chegar na posição 1. Né? Ou seja, enquanto o i for maior que 0, vamos decrementar o i. Então, para aquela posição de i, nós vamos procurar então qual que é o maior elemento, usando a nossa função max. Então, maior recebe max, e a gente tem que varrer o vetor v da posição 0 até a posição i. Uma vez que a gente tem a posição do maior elemento entre 0 e i, simplesmente faz então a troca. Então, podemos trocar o v no vetor v. Quem tiver na posição maior com quem tiver na posição i. E com isso a gente conclui o nosso estudo sobre o algoritmo de ordenação por seleção. Esse algoritmo, a vantagem dele é que ele é bem simples de ser implementado. E para vetores bem pequenos ele é razoável. Mas se esse n for um valor grande, ou seja, se a gente tiver muitos elementos no vetor, esse algoritmo é um tanto quanto ineficiente. Então a gente vai estudar aí depois como que a gente chega nesse resultado de que esse algoritmo é ineficiente. Mas por enquanto é só, e até a próxima, pessoal!